A maioria das outras salas, tem sala lá na escola que é de vidro já. Vidro? É. Põe o vidro na parede branca, né? Foi um vidro, não, ele é especial mesmo, ele é um vidro pra você de lousa mesmo. E aí você escreve Aí você escreve com canetão. Mas é a parede branca, não é? No fundo? É. Que legal. Bacana. Beleza, então vamos lá. Vamos levar o pensamento a Deus Jesus, agradecer por mais uma oportunidade de aprendizado. E nós estamos aqui na Casa Espírita Jesus Cristo em Interlagos. Hoje é 19 de novembro 16. de 2025. O quê? 16. Ah, hoje é 16? É. Por que você falou que era dia 19? Você que falou. Ainda falaram que era véspera de feriado, ó. E nós agradecemos a todos pela presença, especialmente aos irmãos necessitados que, com as nossas atividades de discutir as coisas do Espiritismo, para melhor vivermos, eles vão se esclarecendo. Agradecemos as inspirações e a companhia de todos os irmãos desencarnados e encarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Como é que está escrito lá na mensagem do grupo que eu falei? Do quê? Sobre hoje? Ah, você ia falar sobre alguns tópicos lá, né? É isso? É. Sobre? Você ia falar sobre alguns tópicos, né? Isso. Lê aí, Lívia. Quais são? Peraí, que a Lica vai consultar. A vida Tuguinha, no mundo você tá numa defasagem, Tuguinha. Depois que você começou a namorar o Júnior, você tá numa defasagem com nós aqui. Ah, é. Antes de namorar o Júnior, você era uma excelente aluna. Olha, Ótima Ela é uma médium. Ótima assistente. Lê aí, Lívia. A vida no mundo espiritual e o conhecimento e prática do espiritismo. Tá certo. Aí o Júnior ia procurar no Livro dos Espíritos. Quando funciona como é que funciona a situação de quando a pessoa desencarna. Então, como eu estou usando o celular dele, né, Júnior? Uhum. Ele não vai saber de cor como ele sabe de cor o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver com o celular disponível, pesquisa no Google aí, põe lá Allan Kardec e o conhecimento do Espiritismo no desencarne. Retorno à vida corporal. Retorno à vida corporal. Desencarne, vai voltar para a vida corporal. Ô, Júnior, não Vida dá mancada não, isso aqui vai para o YouTube. Vida Espírita, página 108. Tá, e o que mais que tem? Fala os temas da vida espírita. Espíritos errantes, mundos transitórios. Não. Se fizer essa pergunta que eu falei aí no Google, é capaz de dar uma ideia melhor. Ah, então peraí. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Deixa a Lica falar que ela pesquisou. Não, é o conhecimento do espiritismo. Na hora do desencarne. Espera aí, Júlio. Aguenta aí. Segura a tua onda aí. E aqui, na verdade, você tinha que saber de cor isso aí. Quantas questões tem? Não sei. Não, o Livro dos Espíritos você não sabe quantas não, questões? 1019. Ah, pensei que você quisesse saber 1019. o número de questões desse tema aqui. Exatamente. O quê? Achou alguma coisa, Lica? Não, deu várias coisas aqui. Mas ele não fala nada da questão? Fala. Uma questão? Fala. O papel do conhecimento espírita na hora do desencarne. Tem algum número de questão do Livro dos Espíritos? Não. Tem alguns tópicos, assim. Tem o fim do medo da morte. Fim do medo da morte. É. Facilidade no desprendimento. Mas eles dão menção de qual é a questão? Não, eles só falam. Bom, vocês vão procurando aí, eu vou falando, tá bom? Tá. Retorno da vida corpórea e a vida espiritual. A alma depois da morte, separação da alma e do Então vai lá na corpo. página. Vai lá na página que você falou aí. 82. Então vai, na página 82 e vê que questão que é. E lê para nós, Cecília. Aproveita aí que a Cecília está animada hoje. Hoje ela está motivada. É, né? Sem óculos, vamos ver se eu consigo ler. Não tem problema. Passa para a Retorno da Regina. vida Né? corpórea e a vida espiritual. Você vê a questão primeiro para saber Tá. se é do que nós estamos falando. A alma depois da morte. Então, mas você vai ler as questões. Você vai ver os númerozinhos, tem embaixo? 149. Vê a questão primeiro. Em Lê. que se torna a alma no instante da morte. Não. A alma depois da morte conserva Não. a sua Lê a questão, lê a individualidade. questão. Então, estou vendo. Leu a questão. Não é essa. 150. Passa para a próxima questão. Tá. 151.
Que pensar da opinião que após a morte a alma reentorna Não é essa. no todo universal. 5.2. Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Não. 5.3. Nós estamos atrás de uma questão que fala mais ou menos sobre o seguinte. Você saber sobre o espiritismo implica em algo benéfico para você quando você morrer? Entenderam? Tá. Ah, tá. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Pode ir procurando aí, Tá. sem ler em voz alta, que Tá a gente bom. vai desenvolvendo aqui. Bom, a vida, não é isso? No mundo espiritual? Eu já achei a questão. Achou que não era, Ju? 165. Então pode ler, Júlio. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Não precisa ler a resposta. Nossa, não. Ó, a vida no mundo espiritual. Não é o número da questão para ela, de novo. 16. 165. Isso, mas não lê a resposta não. Vamos lá, ó. Atenção. Como começa a vida no mundo espiritual? Certo? Para nós, quando a gente desencarnar. Uhum. Mas na verdade nós fazemos parte do mundo espiritual, viu? Porque nós somos do mundo espiritual. Então nós somos espíritos, certo? Sim. Isso é importante porque tem gente que acha que a vida encarnada é importantíssima, muito mais do que a vida do desencarnado. Porque muita gente fica falando aí em várias religiões que no mundo espiritual, quem está por aqui vagando é demônio no sentido pejorativo. Sim. E não no sentido de daimon, de que é mais ou menos a tradução da palavra espírito. Uhum. Lá no grego, de lá, sei lá quando. Acho que nem hoje não é mais assim. Tá bom? Então quando você fala em espírito, as pessoas cristãs aí, coitadas, né? Que infelizmente ainda não tem essa condição de abrir a mente e falar, mas como é que é esse negócio? Né? Então, para eles, quem está vagando por aqui é tudo demônio no sentido pejorativo, ou seja, está tudo perdido no sentido de fazendo mal. Então, quando a pessoa, o médium, tem alguém junto com ele, se você for por acaso, você está lá numa dessas igrejas evangélicas, né? Uhum. Que antigamente a gente falava crente, agora é meio... Não é mais isso, né? A gente fala isso, parecia meio louco, né? Crente era um cara fanático. Mas a verdade é que as igrejas evangélicas, elas apelam para o fanatismo, né? E são crentes mesmo. Então, eles dizem entre eles que nós somos tudo macumbeiro, tá certo? E que a vida no mundo espiritual é uma balela. Você morre, você vai dormir e vai aguardar dormindo, tá? Você não tem consciência disso, você vai aguardar dormindo e vai acordar ao som das trombetas do julgamento. Vocês já ouviram alguma coisa parecida com isso? Eu já. É isso aí. Eu já ouvi falar. E quando isso acontece, e quando eu falo sobre isso, vem espírito das igrejas evangélicas na reunião, tá? Eles percebem muito demoradamente, coitados. E aí vem a questão do fanatismo, e eles percebem que eu não estou dormindo e estou escutando tudo. E aí, depois de não sei quantos anos, ele começa a pensar, a questionar, que é, na verdade, o que a gente deveria fazer, e todos eles também, durante a vida encarnada. Eles só vão questionar o que as pessoas falam na igreja, deles lá, né? Depois que eles desencarnam, ficam um tempão esperando a tal da trombeta, e ela não acontece nunca. Daí que eles falam que o cara que faz coisa errada, a Igreja Católica também fala isso, vai ter sofrimento eterno. Tá? Para o espírito que está em sofrimento, ou seja, está andando por aqui, não foi para a colônia, não voltou para casa, tá certo? O tempo não é igual ao nosso. Então ele é eterno. Porque parece que nunca acaba. Tá? É uma confusão que existe ali, porque o espírito também desencarnado, ele não acompanha a dinâmica do mundo. Ele não acompanha a dinâmica. É por isso que vocês vão ver que quando a gente conversa com o espírito, você pergunta para ele, por exemplo, até os caras mais inteligentes, né? Vem um papa para conversar conosco. A maioria deles que você pergunta, ele não sabe o nome que ele usava. Por que eles não lembram?
Por isso, eles se perdem nas trevas. As trevas, elas representam o seguinte. As trevas representam a ligação à matéria. Tá bom? Então a matéria, a grosso modo, para quem não entende a função da matéria, a matéria é trevosa. De tal forma que você, eu, qualquer um que está vivendo na matéria de forma grotesca, leviana e tudo mais, está vivendo em trevas. E aí o que acontece quando você desencarna? Fica preso. Né? Fica preso. Fica preso, mas quando a gente desencarna, o que acontece conosco? Qualquer um. Eu acho que você fica num lugar neutro, depois que começa a ir para outros lugares, não é? Ou já vai embora? Já vai direto? Nenhum desses. Fica Mas, por parado? exemplo, você me respondeu esses dias, você estava sentado aqui, ali. Quando você morrer, Eu acho que acontece a mesma coisa aqui. você vai melhorar? Não, você continua mesmo, né? Continua a mesma pessoa. Então, se você estava encarnado, ligado à matéria de forma leviana, né? aquela forma absurda, que eu estou ganhando hoje 5 mil, mas já não dá mais. Ontem eu ganhava 2, hoje eu ganho 5 mil, já estou gastando 5 mil, preciso de mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais. Até você, quando você pensar que não se desencarnou. Sem contar as pessoas que ganham muita grana, né? E juntam e não fazem nada com aquele dinheiro. Ela morre e fica ligada principalmente àquilo que ela dava mais interesse. Então a pessoa que é ligada à matéria de forma equivocada, ela está ligada basicamente a dinheiro, né? E a posses. Tá bom? Essas posses podem ser materiais e de relacionamento. Daí que você vai ter as obsessões. Que, né, de certa forma, estão, como é que se diz? A obsessão... Interligadas, né? A obsessão, ela foi vulgarizada. Tá? É uma obsessão no sentido popular da palavra, tá? Porque, na verdade, a obsessão é uma perseguição de cobrança de vida e morte. Mas você fica obcecado pelas coisas. E aí você vai ter pessoas que são obcecadas por outras pessoas. E aí você vai ver, principalmente com mulheres, um monte de homem da época medieval ou além, qualquer época, né, quando tinha muito mais poder da grana, os caras que eram senhores de castelo, de reinado, não sei o quê, se apaixonava por uma mulher bonita, fosse qual fosse, tinha que ser dele. Tá? Então ele matava todo mundo para ficar com a mulher. E outras situações muito comuns que acontecem aqui são mulheres muito bonitas, ou que para ele é maravilhosa, e era empregada, ou servia aquele castelo, aquele palacete, e ela não queria saber de nada, porque o negócio dela era o cara que cuidava dos cavalos. E ele não admite isso. Então, quando ele desencarna, ele vai atrás. Porque ele não admite que uma mulher se negue a ficar com ele. Por quê? Porque o dinheiro era tudo. Então, a grande maioria dos tratamentos que tem por aí, que estamos tratando... Eu estou no tratamento há 20 anos, né? São 25 de espiritismo, mas só depois de 5 anos que eu comecei a fazer essas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês veem todo dia na reunião. Mas desde o começo, a maior parte era da época medieval, né? Da Idade Média. Porque ela é conhecida, inclusive, pela ciência e pela história, né? Como época das trevas, né? Sim. Idade das trevas. Então, a gente fica por aqui, andando por aqui. Tá? Então, do jeito que você viveu, encarnado, você vai continuar vivendo. Bom, se isso é verdade, e vocês podem comprovar isso em qualquer reunião mediúnica séria, tá bom? Se isso é verdade, de que você não muda depois que você desencarna, tá? Você vai viver desencarnado, antes do socorro, é claro, né? Do jeito que você vivia, né? Vamos dizer assim, é sinal de que, se você é espírita, toma conhecimento dessas coisas, da vida após a morte, né? Da eternidade e das existências, e dos mundos, em todos os mundos, de todas as esferas, de tudo no universo tem espírito, melhor ou pior situação que a nossa, claro que se você tiver conhecimento do espiritismo, né? Espiritismo, você vai ter uma condição melhor no desencarne. Isso não quer dizer que você vai ficar melhor, que você vai ser uma pessoa melhor. Não.
Mas se você fizer as coisas direitinho, você não precisa se preocupar com o desencarne. Ah, quando eu vou morrer, eu estou ferrado. Não se preocupa com isso não. Se preocupe em viver melhor. Tá bom? Se preocupe em viver melhor. Aí nós vamos passar a entender o seguinte, ó. Ou vamos raciocinar da seguinte forma. Para você experimentar uma vida plena, quando você desencarnar, independente de que faixa de progresso você está, então tá bom, você é um espírito que desencarnado numa situação boa, já socorrido lá na colônia, você é de prova e expiação, tá certo? O outro é de regeneração. O outro é, por exemplo, de mundo angelical, tá? Tem tudo isso aí. Então você vai encontrar lá um cara que é o governador da colônia que você vai morar, que provavelmente ele é um espírito superior, né? Que já poderia estar habitando um planeta bem bacana lá, angelical e tudo mais, mas ele escolheu trabalhar, porque todo espírito, não se esqueça, tem que trabalhar. Esse troço de que morreu, que durma em paz, é balela de religiões que deturparam, distorceram o ensinamento de Jesus, tá bom? Para controlar a humanidade. E a história vocês já conhecem, né? Nós estamos falando de história mesmo, história do mundo. A história do mundo religioso coloca a gente, como cristão, a estudar a história da Igreja Romana, tá bom? Que se tornou Igreja Católica, né? Com o nome, né? Popularmente é a Igreja Católica, que era a Igreja do Caminho de João, e Não, Tiago? Ou é o Pedro? Não sei. Tiago e quem? Pedro, João e Tiago fundaram uma casa. Isso, aquela do caminho. Que é a coisa mais parecida com uma casa espírita que deveria ser hoje uma casa espírita, tá certo? Sim. Atender o necessitado, cuidar da saúde dele, da doença dele, que Jesus ensinou e eles faziam. Pedro curava, tá? João curava, Tiago curava, tá bom? E tudo isso eles faziam na casa do caminho. Uhum. E ela foi tomada pelos judeus quando Pedro e João foram presos, tá? Tiago, para não ver a casa sendo fechada, se enclausurou numa salinha e fingiu que estava lendo o texto antigo, né? Os manuscritos antigos e tudo mais, do que os judeus liam desde a época de Moisés. E aí o cara que entrou, que viu ele nessa sala, ele viu o cara fazendo aquilo e falou, não, então você eu não vou prender. Qual é o nome desse cara que viu o Tiago lendo os textos antigos? Um cara famoso. Um cara que, se Jesus tivesse falado para abrir igreja e ele virar papa, não seria Pedro, seria ele. Vou dar outra dica, vocês estão devagar. Então, Estamos quase terminando a primeira fase do curso. E vocês estão lendo. Herodes? Era Herodes? Não. não é. O cara que saiu pelo mundo daquela época abrindo um monte de casa do caminho. Que vergonha, Regilane. Regilane, antes de você namorar com o Júnior, você sabia disso tudo na ponta da língua. Você vinha para cá no curso, você tinha tudo afiado na ponta da língua. Eu sei, mas eu posso falar. Vocês estão nós estamos aqui em 5 pessoas, Só o Ju sabe. 5 espíritas. Quem desses 5, levanta a mão, para de fofoca. Quem de vocês 5, levante a mão, quem já leu Paulo e Estevão? Eu li. Eu não Mas li. eu não lembro. Então quem é o cara? Então é Paulo. O Saulo. Saulo. Que nesse evento ele ainda era Saulo, tá? Saulo. O Saulo, tá? Ele era do Sinédrio, tá? Ele participava do Sinédrio e o chefe diretamente dele, que salvou a vida de Pedro e João,
e disse para ele assim, um negócio muito importante. Você está querendo apedrejar também João e Pedro. Por que também? Que já tinha apedrejado o Tiago. Já tinha apedrejado Estevão. Estevão. Ah, desculpa. Estevão. Não, Thiago, Estevão. Estevão. É que a gente sabia. É, então... Sabia nada? O Júnior que soprou para você? Não, isso aí sabia. O Estevão foi apedrejado, Isso. certo? E ele ia apedrejar também o Pedro e o João. Isso. E quem que falou? Agora eu quero ver, você está sabendo de tudo, né? Não foi o Júnior que soprou. E quem que salvou a vida de Pedro e João? Eu não sei. Quem mesmo leu o livro do Saulo, do Nossa, Pedro, eu li, mas eu não lembro. Paulo Estevão? Eu não li. Você não leu por quê? Não, Paulo é um Saulo, né? Eu não li ainda. O Júnior não está aí na caderneta, a Cecília, até o presente momento, não leu Paulo Estevão. Ó, Eu hã? não li. Não, ele tá perguntando quem Salvou. salvou a vida do Quem salvou a vida de Pedro e João? Pedro e João. Está lá no livro que você leu, cara de pau. Eu não lembro não, gente. Eu tô muito lesa hoje. O Saulo trabalhava com quem? No Sinédrio. Não lembro do nome do... Você não leu o livro? Não, eu li aqui. Eu Como que você esquece, como que você esquece o nome do cara que salvou a vida de São Pedro e São João? Eu sei. Se você, Saulo, continuar perseguindo as pessoas do Cristo, você vai correr o seguinte risco. Eu, fulano, te digo o seguinte: se esse cara que eles seguem não for quem ele diz que é, ele vai ser esquecido. Mas se ele for quem ele diz que é, e quem ele dizia que era? Que todo mundo seguia lá, gente? Pedro, seguia quem? Hã? Pedro, João e Tiago, gente, seguiu quem? Quem que ele era? Apóstolo de quem? Jesus. Então fala para fora. Jesus. Está com medo. Jesus. Você não tem certeza. Não, teve sim. E Jesus falava que era filho de quem? Deus. Deus. E o cara falou para ele assim: se esse cara for mesmo filho de Deus, eu não quero pelejar contra as coisas de Deus. E eu vou me aposentar e você vai ficar no meu lugar. Eu vou te indicar no meu lugar. Então pare de perseguir Pedro e João. Não mate Pedro e João. Quem falou isso para o Saulo? Quem? É da escolinha. Raimundo Nonato. E o cara que falava isso, quem que era mesmo? O cara lá? Quer que eu fale mesmo? Não, o cara da escolinha, pô. Era o... Raimundo. Não, esse professor Raimundo era o... Ah, professor. Quem falava? Eu não lembro o personagem lá da... Ah, eu assisto direto isso aí. Ó, esse camarada teve encarnado recentemente e foi presidente da Liga Espírita de São Paulo, tá? Muita gente da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, teve encarnado e participou dessa casa porque era um programa do mundo espiritual, tá bom? Essa casa era para ser e foi durante muito tempo um centro de autoconhecimento. A maioria das coisas que eu falo para vocês eu aprendi lá. Esse cara se chamava Galileu, não sei. Galileu. Gama. Você leu o livro? Nossa, gente. Mas eu não lembro, eu desse também não nome lembro. também. Olha lá, nem ela lembra. Você vai ficar, você e a Lica, de plantão do dia 17 de dezembro a 17 de janeiro, só as duas aqui na casa. Toda quarta e domingo. Gama. Maria. Nossa, não ia não, lembrar te nunca juro, desse nome. nunca. Mas deveria. Gamaliel. Não lembro. Deveria. É, então não lembro. Gamaliel. Gamaliel é um dos mentores que vem para a nossa casa espírita quando a gente trata desses assuntos especializados, de alta complexidade, e ajuda a gente a tratar os desencarnados complexos. Nossa, eu nunca ouvi esse nome. Também Eu não. não tinha Gamaliel Não lembrava também. Não sabia, não. era a reencarnação de... Vixe, mas Você lembra? Eu não lembro nem Gamaliel. O Zé Bueno era a Ah, reencarnação... não. É que você falou o contrário. O Zé Bueno era a reencarnação... Não, você perguntou. Zé Bueno era a reencarnação de quem? Gamaliel. Não. Como o Zé Bueno era a reencarnação de Gamaliel? A reencarnação de Gamaliel é o seu Messias. Ah, não, Isaac Newton.
Não, Newton era o Zé. Gamaliel estava lá no Velho Testamento. Então os caras que estavam no Velho Testamento vieram no Novo Testamento, tá? A maioria deles. Só que pouca gente sabe quem foi, porque não é muito comum a gente descobrir isso. Tem que ter permissão. Eu vou ouvir de novo esse livro. Ah, você não leu, você ouviu. Pode ser por isso. Porque quando a gente ouve o livro, é bom ler várias vezes. Estamos aqui, por que nós estamos falando disso aqui? Porque tudo foi distorcido, tá? A igreja, a casa do caminho foi sendo distorcida por esses caras que invadiram a casa espírita, tiraram João e Pedro. João e Pedro saíram livres, mas foram proibidos de fazer qualquer outra atividade. Eles foram presos. E quando Pedro e João voltaram para a casa do caminho, já tinha os judeus do Sinédrio patrocinando a casa do caminho. E eles disseram mais ou menos o seguinte: a gente financia a casa, mas é lógico, você vai ter que ler os textos antigos, né? E você pode também ler o Evangelho. Ali começou a distorção que depois culminou após o Império Romano. Não sei se vocês se lembram, mas na época de Jesus, quem controlava Jerusalém eram os romanos, tá certo? Então, os romanos depois, o Império Romano, que estava em decadência, antes dos bárbaros destruírem o Império Romano, eles também entraram na igreja que já era controlada pelo Sinédrio, e eles entraram na igreja porque eles perceberam que quanto mais eles combatiam os cristãos, mais cristão aparecia. E aí eles pensaram estrategicamente, um modo do nosso império continuar dominando o mundo, já que estamos em decadência na questão bélica, né, de guerras, é controlar a religião. E aí os romanos controlam a religião até hoje. A maior igreja que tem no mundo, né, depois da muçulmana, né, do islamismo, aliás, ainda em primeiro lugar, né, é a católica. Tá? Que a gente, estando aqui encarnados, a gente não consegue acompanhar a mudança, tá? É muito difícil acompanhar a mudança. Mas quem está desencarnado e olha lá há 1000 anos atrás a Igreja Católica, olha lá hoje, eles sabem disso. A Igreja Católica vai desabar, tá? Essas religiões vão tudo para o buraco. Então todas as religiões, todas as práticas que estão, inclusive as casas espíritas, que estão fazendo o que nada tem a ver com o ensinamento de Jesus, elas acabam. Porque Jesus ensinou assim, Aí vocês têm que saber, né, gente? Vocês assistiram aquele filme do Jesus magrelo, azulzinho, de olho azul, 1000 vezes, né? Então, Jesus falou assim, quem não está... Ninguém vai completar? Comigo está contra mim. Quem falou isso? Não é? Foi você? A Lívia, Pode pegar uma bala de brinde. Tá? Quem Não é está isso? comigo Está contra mim. Contra mim. O que você falou? Não é isso? Não. Mas pode pegar uma bala de presente. Pois não. É um brinde? Ele está contra mim. Tá certo? Muito bem. Quem sabe dessa frase sabe o resto dela. Qual é o resto? Está comigo, está contra mim. Vai, Regina. Você não falou que a sua família é católica quatrocentista? Quatrocentona? Não lembro, não. Não lembro o resto, não. Nossa senhora, que vergonha. Eu ficava comendo pipoca nas missas. Regilane, 5 anos atrás, quando você vinha nessa casa espírita, que você era... Eu adorava ir lá com pipoqueiro, nem prestar atenção nas missas. Quem não está comigo está contra mim, e Começa, quem continua. E quem comigo? comigo Não ajuda. está. Não, e quem comigo não ajunta, Não ajunta. Atrapalha. Eu sei. Quem está comigo está contra mim. Nossa, gente, eu não estou conseguindo pensar. Eu também não. quem comigo não ajunta, Não. Não ajunta, se separa. quem comigo não ajunta, Como não ajunta. quem comigo não ajunta. Tá fazendo o quê? Está atrapalhando. Espalha. Espalha. Separa, Quase alguém falou espalha. Eu falei separa, né? Não.
Errei aí. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está comigo, Está contra mim. Está contra e quem mim. comigo não ajunta, Espalha. Espalha. o que significa isso? Você está perdido. Tá na roça. Tá Tá na roça, essa palavra tá na roça. roça. Tá. Esse é o português, Pé né? na Tá cova. fora de tudo, né? Mas presta atenção, vocês estão lembrando só da última parte. Quem comigo, quem não está comigo. Está contra mim. Está contra mim. Não é interessante um cara tão amoroso falar um negócio desse? É. Por que quem não está com Jesus está contra ele? Não É tem- porque não segue Hã? as funções que ele determina, né? Hã? Então, na verdade, você acha que é uma tradução errada, né? Não cabe a ele. Mas será que foi ele mesmo que É, falou não, isso? acho Foi. que não. Foi? Foi? Foi. Nossa. Vai, fala a sua opinião, em vez de ficar escutando os outros. O que você ia falar? Não cabe? Acho que não cabe a ele. Eu não imagino Jesus falando isso, entendeu? Pra mim é alguma. Por que Jesus não catolicismo. falaria isso? Fala. Ah, pela índole dele, o modo Pela como ele bondade. agia com as pessoas, como ele não era de julgar, né? Então eu não consigo imaginar ele falando isso. Eu acho que a igreja, no caso, é uma tradução muito deturpada e. Presta atenção na frase. Você tá, eu apaguei para você lembrar. Qual é o primeiro pedaço da frase? Quem comigo não. Quem não está Está comigo, comigo, está contra mim. Está contra mim. Certo. Ele não está julgando ninguém. Ele não está dizendo quem não está comigo está condenado. Ele está dizendo que quem não está comigo está contra mim. Então, você está contra ele. E daí? Por que ele não falaria isso? Então, Porque ele ama todo mundo. Hã? o amor dele é incondicional, ele ama todo mundo, ele não. Sim, mas eu dizer para você que quem não está com Jesus está contra Jesus não é amar? Não, sim, é amar, mas. Presta atenção no seguinte, vocês precisam aprender isso. Ó. Jesus ensinou a gente a amar quem? Todos, a Deus. Isso, a Deus e a próximo. O próximo Como a si Deus mesmo. Ele falou para dar apoio quando a pessoa fizer coisa errada? Não. Não, lógico que não. Então Jesus me ensinou a amar, Isso. mas eu não sou obrigado a concordar com o que você faz. Sim, sim. exatamente. Isso não é julgamento. Ah, tá. Dentro de cada pessoa está a noção de certo e errado. sim. Mesmo que você não tenha nenhuma religião, que você nem tenha ouvido falar de Jesus. Tá. Sim. Por incrível que pareça, tem gente nesse planeta que nunca ouviu falar de Jesus, tá? Não esquece. Tem tribos selvagens que nunca ouviram falar nem que existia outras pessoas no mundo, Tá. É verdade. tá? Mas eu não sou obrigado a concordar com o que você faz, porque sou cristão e Jesus mandou amar. Eu amo você como irmão, mas o que você faz é outra parada. Eu não concordo. Eu não sou obrigado a concordar. Porque eu vou contar uma história rápida, tá certo? Então eu tenho que amar todo mundo. Você ama seu filho? Sim. Sim. Quem não tem filho, ama a mamãe. Sim. Sua mamãe, seu papai te amaram? Te amam? Beleza. Beleza. Eu tenho um filho de 5 anos chamado Joãozinho, tá na escolinha e a diretora me ligou. Seu Hélio, Joãozinho tá aqui na diretoria, o senhor pode vir aqui? Posso. Chego lá na diretoria, Joãozinho tá na diretoria com a diretora Zuleika. Tá bom? O que aconteceu? Ele tacou a mão na cara da Mariazinha. Deixa comigo. Eu converso com ele. Isso não vai se repetir. Isso ele sabe que está errado. Não é possível um negócio desse. Não foi a educação que eu dei a ele em casa. Tá? A senhora pode ter certeza que eu vou conversar com ele. Ele não vai voltar para a sala de aula, então ele vai embora comigo. Eu saio de lá e vou conversar e bater um papo com meu filho Joãozinho no McDonald's. O que eu acabei de fazer? Você deu uma Passar a redu- mão na cabeça. deu uma Acabei de dar retribuição, prêmio para né? ele de ter metido a mão na cara da Mariazinha. Sim. De quantos pais? Implicitamente, você está concordando com o que ele fez. Ele subentendeu. Da próxima vez ele vai fazer o quê? Bater de novo, Vai. porque ele quer comer Meter a mão em duas. Se eu meti a mão na cara da Mariazinha e fui No pro Mac? McDonald's, vou meter a mão em tudo quanto é menina na vida. Porque E vou pra no Disney. McDonald's, E daqui a todo pouco eu vou, mundo fica. exatamente, daqui a pouco eu vou para Disney e certamente quando eu for mais velho eu vou bater em todas as mulheres no meu caminho e eu vou para Cancún de prêmio. Está mais ou menos parecido com a realidade de algumas coisas que são um absurdo que está acontecendo e agora. pouca gente fala. Nós podemos ficar aqui ou estamos atrapalhando o casal? Desculpa. Pouca gente sabe disso e pouca gente reclama. Porque é ruim quando está lá longe e eu estou vendo que o cara
segundo a opinião de um monte de gente, está fazendo coisa errada e é corrupto, por exemplo. Agora, quando chega perto de mim e o cara vai me beneficiar, eu já, peraí, vamos analisar direito, porque pode não ser do jeito que falaram. Entendeu? Isso aí é uma situação de interesse, um jogo de interesse. Por exemplo, os juízes, tá? Um juiz lá, qualquer um, que julga caso criminal, que julga ação trabalhista e não sei o quê. Vocês sabem o que acontece com ele quando ele comete um crime e ele é condenado na justiça? Quem, o juiz ou... Juiz, eu estou falando do juiz. Não. Quando o juiz comete um crime, qualquer que seja ele, de primeira, de segunda, de terceira, de quarta instância, de tudo quanto é instância. Você sabe o que acontece com o juiz quando ele comete um crime e ele é condenado? Não. Não sabe mesmo? Não. Ele é aposentado. Nossa, que chique. Mentira, Com o sério? mesmo salário e vai ser atualizado igual qualquer funcionário público, que atualiza o próprio salário aposentado Isso. com o Eu salário, não acredito. de quem está na ativa. Estou falando. Quer dizer, Eu o cara- acabei de dizer. Pouca gente sabe disso. Aliás, quando eu falei que todo funcionário público, não é bem assim, tá? Não é todo funcionário público que tem o salário que acompanha o da ativa, quando ele aposenta. Mas na magistratura, né? Professor é magistério, né? Na magistratura, o cara aposenta com um salário integral e acompanha a evolução do salário dos que estão na ativa, que nunca cometeram um crime. Nossa. Então, qual que é o babado bacana para você? Estou com 20 anos de magistratura. Falta 20 anos para eu aposentar. Certo? Estou com o saco cheio disso aqui. Ele é Perdão da bom. palavra, viu, gente? O que eu tenho que fazer? Cometer um crime. E de preferência, vou ser julgado pelos meus pares, eles não vão me dar uma cadeia e eu vou para casa aposentado ganhando um salário de... Presta atenção. Quando você passa no concurso de juiz no estado de São Paulo, tá bom? Você vai lá para o interior. Você vai ficar 2 anos, tá bom? Tendo a sua experiência. Conforme a sua experiência vai passando, a minha mão, não, o pessoal não vai ver. Conforme a minha experiência vai acontecendo, eu vou vindo mais para perto das capitais. No caso nosso de São Paulo, da capital de São Paulo. Tá bom? Então eu vou chegando lá no interiorzão, bem no fim do mundo de São Paulo, e eu vou julgar roubo de galinha, divórcio, estupro, homicídio, furto de bolachinha no mercado, vou julgar tudo. E eu vou ganhando experiência. Tá? Vou ficando mais experiente, mais velho. Passei os 2 anos eu esqueci como é que chama, mas é um período, né, que você tem que passar. Eu vou chegando mais perto da capital. Até que eu tenho tanto tempo que eu posso escolher para onde eu vou. Quando eu começo hoje, eu estou ganhando mais ou menos 20 mil reais. Fora os penduricários. Tá bom? Ajuda de moradia, barará, etc, parará e barará. Quando eu chego aqui na capital, eu já dobrei o salário. E além de dobrar o salário, eu vou ter a seguinte situação. Quando eu chego, eu sou juiz substituto, e vai ter um juiz que é o principal. Não é esse o nome, mas tá bom? Daquela vara. O principal já ganha mais do que 30% a mais do que eu cheguei agora. E além do mais, o principal, vai ter um assistente. Tá bom? Então, é mais ou menos assim, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu saio de férias, ele fica. Ele sai de férias, fico eu. Tá? Mas não são férias igual a vocês, que são uns besta, que não estudaram que nem eu, e não são juízes. Tá certo? Eu tenho férias de pelo menos 90 dias por ano. Nossa. Remunerado. Em algumas comarcas, você tem 14º salário. Eu tenho ajuda para me vestir, ajuda para eu morar, ajuda de não sei o quê, e se eu for presidente daquela prédio, comarca, ele vira presidente daquele tribunal, daquela fórum, tá? Ele tem carro também. Carro que vocês pagam, porque vocês são idiota. Tá certo? Escolhi a profissão errada, hein? Aí é o seguinte, isso é o que acontece aqui. Então, quando você, juiz, e qualquer instância de tribunal, comete um crime, há uma investigação, é julgado e condenado, você é aposentado. E eu tenho que concordar com isso. Porque Jesus mandou amar todo mundo, eu vou amar o juiz. Eu não sou obrigado a concordar com essa legislação. Então eu faço o meu protesto. Tá certo? Porque eu sou cristão. Tá bom? E o cristão tem que entender como é que funcionam as coisas.
A vida no mundo espiritual ela é altamente complexa. Nós só vamos fazer a introdução hoje, porque o negócio é punk. Tá legal? Mas se você acha que você é espírita e só por isso você tem garantia de um desencarne bacana, sem perturbação e não vai precisar vir numa mesa de reunião, Não. você está muito enganado. Tá bom? Porque você não precisa, não salva e não é ser espírita que salva. O que salva? Caridade. A caridade. E o que é a caridade? Amar o próximo. Amar o próximo. E o que mais? Amar o próximo não é fazer alguma coisa. Não, sei mais. Amar o próximo como amar a si mesmo, Como a si né? mesmo. Sim, mas isso não é, tudo isso bem. não é caridade, tá? Dar a mão para quem Isso é- precisa. Se ajudar os pobres. A gente né? precisa, Amar. antes de mais nada, para começar a conversa, ser cristão, Ser Sim. cristão. Sim. tá? E daí você vai no Espiritismo descobrir o que é que Jesus queria dizer no Espiritismo. Então nós acreditamos na vida eterna, certo? Certo. Acreditamos que temos que reencarnar, correto? E nós vamos reencarnar inúmeras vezes até nos purificarmos, Sim. tá? Qual é a maneira mais rápida e mais fácil de você se purificar e virar espírito puro que nem Jesus? Bora? Praticando a caridade. Fazer o bem. Fazer o bem. Fazer o bem. É. O objetivo da encarnação é fazer o bem. Fazer o bem. Você fez o bem, você vai melhorar, Sim. tá? Mas só você vai fazer o bem de um jeito muito especial. Tá certo? Sim. Como, por exemplo, saio da minha casa no domingo, deixo na minha casa meus filhos, meu marido, minha mulher, minha família. Muita gente, inclusive, que não queria que eu estivesse aqui, eu venho. Sim. Para não ganhar nada em troca de ajudar o outro. Então você saiu de casa atrás de fazer o bem. Você saiu atrás de ir atrás de quem precisa de ajuda. Sim. Então você não fique parado dentro de casa esperando bater no portão para dar comida para os outros. Você tem que ir atrás do necessitado, tá? Por isso que Jesus disse lá no capítulo 16, deu um monte de informação em Marcos para saber o que tem que fazer. Eu vou para o Pai e vocês vão para o mundo. E vão levar meu evangelho para todas as criaturas. Todas as criaturas. Cachorro, gato, galinha, pato, marreco, passarinho, tá? Crocodilo e tudo mais. E gente. Pessoas. Vocês vão atrás. Tá bom? Tá. Tá tudo certo? Então nós temos que ser, antes de ser espírita, ser cristão. E nós vamos encerrar. Maravilha. Mas eu vou tomar uns 5 minutinhos de vocês aqui antes da reunião. Tá. Tá? Tá bom. Quando você entender que você tem que ser antes cristão do que espírita, você vai ter que entender o que o cristão tem que fazer, além de, como espírita, conhecer toda essa situação de várias encarnações, a progressão do espírito, os mundos habitados, tá? A eternidade da alma, aquela coisa toda. Caridade, amor e tudo isso aí. Tá bom? O que o cristão, esquece o espírito agora, o que o cristão deveria fazer então? Para fazer tudo isso e progredir? Amar o Amar o próximo. próximo. Hã? Amar o próximo. Certo, amar o próximo é bonito, você pode amar o próximo na sua casa. Passa um cara na TV e fala, eu amo aquele cara. Caridade. Hã? Caridade. Caridade, como é que faz a caridade? Se doando. Vai atrás. Vai atrás Vai trabalhando. atrás do necessitado, é o que vocês estão fazendo aqui hoje, Sim. não é isso? Sim. Mas você tem que seguir alguém, ou pelo menos você tem que aprender com alguém, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas quem é que você tem que seguir? Cristo. Cristo e Deus. Jesus. Cristo. Então você é cristão porque segue Cristo, certo? Sim. Errado. Você é cristão porque você vai fazer tudo o que Cristo falou para você fazer. Sim. Tá bom? Porque presta atenção, a Igreja Católica, os evangélicos e os espíritas não estão fazendo o que Jesus ensinou. Não estão, não. Presta atenção no que eu vou falar, que é para encerrar aqui, e não é uma discussão. Não é uma discussão, tá? Olha Olha ela entrando quietinha. Olha a discussão que nós temos que entender aqui, ó. É raciocínio. Sente-se. Não importa para que time você torça. Não interessa para Jesus. Tá bom?
Então você é trabalhador de Deus Jesus? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Deus e Jesus estão preocupados para que partido você vota? Não. Claro que não. Ele está preocupado com o quê? Com você? De você fazer O bem. o bem. E se a pessoa faz o bem, é de Jesus? É. E se ela não faz o bem? Também é. Também Não. é, mas... Não, Quem não. comigo não ajunta, É. espalha. É. Tá certo? E quem não está Está comigo, comigo está contra mim. está contra mim. Vocês perceberam a diferença? Sim. Sim. O cristão tem isso na ponta da língua porque ele faz isso todo dia. Tá certo? Pergunta fora do contexto, mas para vocês vão entender o que eu quero dizer. O cara, e isso é real, não estou inventando nada, tá? O cara ganha... Quanto que tem aqui? Mil. E aqui? Milhão. O cara ganha 1 milhão. Beleza? Presta atenção, por favor. É importante. É importante. O cara ganha 1 milhão. De quanto em quanto tempo? Chuta. Esse cara é verdadeiro, existe mesmo e tem um monte. Mensal. Mensal. Por ano? Quem que vai por ano aí? Por dia. Quem falou? Por dia. Por Tem dia. isso, tem. Esse cara ganha 1 milhão por dia. Ele ganha 1 milhão. Ele já deve ter passado, tá? Isso aqui tem 3 anos já. Ele ganhava 1 milhão por dia. Tá bom? Não tem nada de errado. Ele se sacrificou para chegar nisso, tá? Em dividendos. Vocês sabem o que é dividendos? Você compra ações na bolsa de valores, tá bom? Tá legal? E você não é especulador. Especulador é aquele cara que compra por R$1, espera chegar a 1 e pouco e vende, tá? Vamos por aqui 2. Aqui ele compra, aqui ele vende. Esse cara é especulador. Sim. Esse cara não é especulador, ele investe e coloca todo o rendimento que deu, investe de novo. Tá bom? Ele trabalha só com o que ele investiu. Isso aí vira uma progressão, uma progressão geométrica absurda. Mas tudo bem. Ele ganha aqui R$1 milhão por dia, há 3 anos atrás. Beleza? Quanto que dá por ano? 12 milhões. 365 milhões por É ano. porque é por dia. Tá bom? Por dia. É, por dia, não por mês. É. Ele ganha 365 milhões. Milhões por ano. Por ano. Só em dividendos. Ninguém está falando o que mais ele tem. Tá legal? Sim. Você sabe quanto que ele paga de imposto? Ganhando 1 milhão por dia? Não. Não tem nem faço ideia. ideia, nem eu. Se ele tivesse uma empresa e ganhasse esse 1 milhão por dia numa empresa, aqui no Brasil, ele pagaria mais ou menos, eu vou dar um número só para vocês entenderem, não é real, tá? Ele pagaria mais ou menos 27% e meio de imposto. Sobre 1 milhão, quanto dá? Gente do céu. Vamos no 10% então. 1 milhão e 10%. 10% de 1 milhão? 275. Hã? 275 mil. Porque 10% é 100 mil. É. 20%, 200 mil. 27,5, 275 mil por dia. Quanto que sobra para ele? 275 tirado de 1 milhão. Mais ou menos 725 milhões. É. Não, 700. Mil. É, 1000. É um bom dinheiro? Poxa, senhora. Por dia. Oh, Muito bem. Só que ele não tem empresa. Ele não ganha esse dinheiro. Ele só faz com investimento, né? Ele só é dividendo, ele não tem empresa. É. Ele não ganha esse dinheiro da empresa, Então, ele não entenderam? precisa pagar. Não é a empresa que dá esse dinheiro para ele, é o dividendo. Esse cara é a maior pessoa física investidor no Brasil. O maior investidor, pessoa física no Brasil. Beleza? Muito bem. Só que então o dinheiro dele é 365 milhões por ano em dividendos. Quanto ele paga de impostos? Porque se ele fosse empresário e essa renda viesse da empresa, ele pagaria 27,5%. Quanto que ele paga de imposto aqui? Não tem empresa, não tem salário, não tem folha de pagamento, não tem aluguel, não tem maquinário, nada. Quanto que ele paga aqui?
ele paga 0% de imposto. Vocês ficaram impressionados do juiz que comete um crime, tem condenação e aposenta? Olha aqui. Ele não paga nada. Por quê? Porque ele não paga nada. Dividendo não é tributado no Brasil. Presta atenção. Porque ele trabalha com o próprio investimento dele. O próprio dinheiro dele. Presta atenção. Eles giram o dinheiro Então. dele. Presta atenção. O que Então, que o Hélio... Ele não tá fazendo Presta atenção. O que o Hélio quer dizer com isso? Por que o Hélio está falando sobre isso? Pra que você tá falando de ajudar, de não... Imposto de renda que esse cara paga com dividendo de 1 milhão por dia, ele é real, ele existe, ele deve estar já em 1.200.000 por dia. Mais ou menos, tá? Mas não ajuda nada. Não. Não se preocupa com isso. Não paga nada. Tá bom? Não paga nada, tá certo? Imposto de renda. Quem ganha aqui entre 5 e 10 mil sabe do que eu estou falando. Quem ganha aqui entre 5 mil e 10 mil, aproximadamente, é didático, não tem força nenhuma de regra fechada aqui, tá? Pode. Você, se você ganha isso hoje, você deve pagar em torno de 27,5%. Sim. Beleza? Sim. Você ganha isso por mês. Quanto você ganha por dia? Óbvio. Quem ganha 5 mil por mês, ganha quanto por dia? Júnior, bom de matemática e Só conta. dividir. Conta R$180 por dia. R$180 por dia que você ganha 5 mil. Você que ganha 5 mil, que está me ouvindo? Você vai gastar mais ou menos. Você ganha mais ou menos, desculpe, 180 por dia. Tá certo? Você vai pagar todo dia 27,5% de imposto de renda. Tá bom? Aí chega um cara que pretende aprovar uma legislação. Até 5 mil por mês você não vai pagar mais nada. Pô, mas você é louco? Como é que nós vamos recolher imposto de renda? Esse cara vai passar a pagar Entendi. entre 5% e 10%. Só isso. E tem gente dizendo que isso é um absurdo porque o grande empresário vai embora do Brasil. A taxa de imposto no Brasil, bruta, sobre qualquer pessoa, gira em torno de 31,50, 31,5. Tá? E aquele pessoal que ama os Estados Unidos, eu não sou petista não, hein? Pessoal que ama os Estados Unidos, que ama Canadá, que ama Inglaterra, que adora a Europa. A maioria dos países da Europa, 42%. Ele vai fugir para onde, então, o brasileiro que eles estão alegando que vai fugir? Para lugar nenhum. Fica aqui. Porque nós temos... Ele sai pra pagar mais. Os nossos legisladores são eleitos por esse cara. Pelos bilionários do Brasil. Tá? Então nós precisamos, antes de discutir situações políticas partidárias, o médium, o espírita, tem que tomar cuidado. Porque a maioria não pesquisou. Tá? E é muito ruim para o médium não saber onde ele está pisando e acreditar nos outros. Fulano é bandido? Beleza, ele é bandido. Eu acho que ele é bandido, eu acho que ele é um ladrão e tudo mais. Mas para Deus, importa se você é milionário? Não. E se você é pobre, importa? Sim. Importa. Só assim. Jesus, Pobre, sim. Jesus veio para atender a quem? Os ricos? Não os pobres. Os pobres. Tá certo. Então qualquer pessoa que fizer alguma coisa pelo pobre, na minha opinião, merece meu aplauso, porque eu sou cristão, eu não sou de direita e de esquerda, ou de esquerda. O espírita tem que entender que antes de ser qualquer coisa, ele tem que ser cristão. Ele tem que seguir um cara. Tá? Jesus. Você não gosta do Bolsonaro? Reza por ele. Tá? Você não gosta do Lula? Reza por ele. E se você está rezando por ele, como Jesus pediu, você vai ter uma intenção nessa prece. Para que ele fique bem, para que ele se renove e que ele faça o que Jesus pediu. Não usar Jesus e Deus para se eleger, mas usar Deus e Jesus e o cargo que ele tiver, seja qual for, para ajudar o pobre. Não importa o partido dele. Tá?
Então nós estamos lotados de espírita que deveria ser cristão, muito prazer, deveria ser cristão e bate no peito. Jesus é o cara. Para mim, a vida, Jesus é o cara, mas não faz o que Jesus pediu, nem orientou. Isso não é você, eu ou ele, não é nós aqui, os nossos 7 pessoas que estão aqui, tá? A maioria dos espíritas, entendeu? Desejando a morte do outro. Estando lá na padaria, uns dias desses, tem um cara lá, acho que eu já falei isso para vocês, mas eu não sei se foi registrado. O cara tá lá, todo dia ele pega pãozinho da padaria para levar para uma casa de caridade. Que até onde eu sei é espírita, tá? E um belo do dia, ele, conhecido nosso, tudo, ele sentou-se à mesa também conosco. Faz um tempinho já. E o cara que está aí, né, sendo criticado, vocês vão entender a seguir, saiu com um avião presidencial, foi num país lá, e quando ele estava voltando, deu um problema no avião, ele fez uma volta e aterrissou de novo. Esse cara sentou à mesa só para falar isso. Porra, meu, e nem para o avião do cara explodir. Falei, como é que é eu vou falar um nome aleatório, Zé, como é que é o negócio? Fulano lá, você viu o avião, não sei o que, não sei o que. Porra, mas nem para explodir o avião daquele cara. Falei, velho, vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem um motivo para a gente não discutir política aqui. A gente vem aqui para ficar em paz e tomar café. Então vamos fazer o seguinte, você quer continuar com esse assunto? Eu levanto, vocês fiquem à vontade. Pô, desculpa. Não vou nem entrar no mérito com você, tá? Um cara que vem aqui todo dia pegar pão para levar para caridade. Não vamos nem discutir mais, tá? Pode ficar em paz aí que já acabou meu café. Levantei e fui embora. Vocês estão pensando, isso é ruim ou não? Vocês gostaram do que vocês ouviram? Não é ruim? Não é péssimo? Você sabe quantas pessoas eu já ouvi falar isso, que esse cara devia ter morrido? Muitos. Você sabe quantas pessoas eu já ouvi falar também do outro, que já deveria ter morrido, já deveria estar preso, deveria ir para a cadeira elétrica? E você sabe quantas dessas pessoas dizem que são cristãos? Todas. Qual é a principal religião no Brasil? Católica. Cristão. Cristão rezando para alguém que ela não gosta morrer. E de maneira trágica, tá? Porque já disseram que aquele tal de tentativa de golpe só não deu certo porque fizeram errado. Deveriam ter ido primeiro até ele, matado ele e os caras primeiro, depois tomar o poder. Tá bom? Sabe quem que falou isso? Cristão. Vai na igreja todo domingo. Então é o seguinte, ó, nós estamos começando a discutir um assunto muito profundo e nós só começamos, tá? Mas é o seguinte, vocês que estão aqui, vocês que vão ouvir a gente lá no YouTube, assistir e tudo mais, presta atenção, se você é médium, se você trabalha em casa espírita, se você é cristão, faça exatamente o que Jesus ensinou. Não faz mais ou menos. Porque quando você desencarnar, não vai adiantar você saber do espiritismo. Não vai adiantar você vir na casa espírita. Você vai para um local que, de modo geral, é conhecido e indicado por Jesus como um local de choro e ranger de dentes. E é verdade, tá bom? Vocês veem isso em toda reunião. É assim que funciona, viu? A gente fica em trevas, em escuridão mesmo, e é por isso que muita gente fala que a pessoa ou vai para o céu, né? Ou vai para o inferno. O inferno, onde ele fica, é trevas aqui na escuridão, viu? Tá bom? Ah, mas você é muito dramático. Não sou, não. Nós estamos estudando nessas últimas reuniões aqui, de estudo, a vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual é altamente complexa. Aliás, ela é tão complexa, que eu não consigo explicar para vocês 10% da complexidade dela. E eu já faço isso há 20 anos. Beleza? Muito obrigado, graças a Deus, graças a Jesus. E nós vamos nos preparar aqui para a parte prática. Até a próxima.